meus queridos, muito boa noite. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já há alguns dias, aliás, algumas semanas, e hoje essa voz não se calou dentro de mim. E eu quero ler para vocês, um versículo que está em Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos, se percebeu nem com olhos, se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E o segundo versículo está em Isaías também, 54, versículo 17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. E esta é a herança dos servos do Senhor, e a tua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Pai querido, clamamos a Ti, ó Deus, para que Tu venha se revelar através da Sua santa e doce palavra, que Tu venha falar aos nossos corações, que Tu venha acalmar, Pai, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e revela-te a nós através da Sua santa e doce palavra. Amém. Amados, a gente sempre ouve dizer assim, que a voz do povo é a voz de Deus, né? Eu digo que nunca, a voz do povo nunca será a voz de Deus. A voz de Deus não escolheu Barrabás a Jesus. A voz da multidão, ela não exerce o poder de Deus sobre nós. É sobre isso que eu gostaria de falar com você. Que tipo de voz você anda ouvindo? Muitas das vezes nós somos contaminados por vozes, né? E nós temos que escolher se nós queremos ouvir a palavra, nós queremos aceitar a palavra do Senhor para as nossas vidas, né? Que nos dê direcionamento, ou se nós queremos ouvir as vozes contrárias. E muitas vezes essas vozes contrárias, elas estão nos nossos pensamentos, né? Elas estão dentro da gente, elas vêm da nossa mente, elas vêm do inimigo, elas vêm de pessoa próxima e às vezes até de nossos familiares, e de pessoas que muitas vezes nós também amamos. Porque essa voz está ecoando dentro de você, que ela está tentando fazer você acreditar. Quando nós acreditamos na palavra do Senhor, que a Bíblia é a palavra que se revela a nós temos que ter a consciência de que o Senhor deixou essa herança para nós. Porque aqui diz, em Isaías 54, 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que te levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Nós temos que aprender a repreender essas vozes a qual nós temos ouvido. Muitas vezes a voz da tristeza, a voz da opressão, a voz da enfermidade, a voz da depressão, a voz dos pensamentos contrários, a voz da humilhação. Muitas das vezes é a voz que nós temos dado ouvidos a ela ao invés de ouvir a palavra do Senhor. E aqui o Senhor foi muito claro em dizer que quando Deus manda, as coisas acontecem. Então nós temos que aprender a dar ouvido à palavra do Senhor, não às palavras contrárias que se levantam nas nossas vidas. Porque ninguém pode resistir o poder do Senhor. E quando as palavras contrárias, elas ecoam no nosso coração, e muitas vezes nós tomamos posse das palavras que são preferidas contra as nossas vidas. Há certo dia, há dias atrás agora, no carnaval, eu fui fazer uma viagem e sempre que eu dizia para as pessoas, eu não conhecia, o lugar onde eu ia, e sempre que as pessoas perguntavam: você vai viajar no carnaval? Você vai trabalhar? Eu vou viajar. Ah, para onde você vai? Ah, eu fui para Ilha Bela. Eu vou para Ilha Bela, não conheço. Ah, linda, mas olha, você é louca, você vai no carnaval, você vai pegar congestionamento, vocês vão ficar horas na estrada. É um tempo absurdo para atravessar de balsa. Horas de fila de balsa. Sim, os mosquitos, o lugar é lindo. E aí vem, mas cuidado, usa muito repelente porque você vai ficar, porque você, olha, o lugar é lindo. A gente sempre ouvia isso, né? O lugar é lindo, mas você vai pegar chuva. Gente,
De verdade, eu só ouvi falar que era lindo, uma ou duas vezes as pessoas diziam, é lindo, mas... Então sempre tinha uma voz contrária dizendo tudo sobre aquilo. E eu dizia, não tem problema, se eu for pegar chuva eu vou descansar, olha a minha cor, não gosto de sol. Se ficar na fila da balsa, na fila do pedágio, na fila, na estrada, paciência, é o preço que se paga para fazer aquilo que você tem planejado. E lá fomos nós. Saímos daqui no sábado de carnaval e pasme, nenhum congestionamento, nenhuma fila. Pegamos o trânsito um pouco lento na subida da serra. Chuva? Não. Pegamos todos os dias sem chuva. Quando nós regressamos é que a chuva começou a mudar. Congestionamento, fila de pedágio, fila de balsa. E quando nós entramos na balsa, eu fazia muitos anos que eu não entrava numa balsa, a não ser quando eu era criança. A gente entrou, estava de ônibus e eu sentei, me acomodei, porque ela ia fazer a travessia. Ainda perguntaram se a gente queria descer ou não, né, do veículo. Eu disse que não, estava tudo bem ali. E aí eu estava sentada, né, dentro do ônibus. O Senhor começou a ministrar em meu coração sobre as palavras contrárias que a gente recebe. E eu falei, nossa, a gente veio realmente no tempo previsto. E quando eu estava sentada, olhando, né, para frente, a balsa já tinha saído do local. E a gente tinha a sensação de que a gente estava parado no mesmo lugar. E o Senhor dizia assim para mim, assim é a sua vida, assim sou eu trabalhando com você. E eu comecei a dar ouvido àquela voz e aquilo foi me emocionando, porque realmente a voz do Senhor falava muito forte ao meu coração, dizendo, olha a tua volta, parece que nada está saindo do lugar, mas é as minhas mãos, é assim que eu trabalho. E quando eu olhei para a lateral, eu vi que tinha um barco, eu acredito que estava na lateral, e o barco parecia se mexer. Então a impressão que eu tinha é que o barco estava se movendo e não o lugar onde eu estava, a balsa onde eu estava. E o Senhor dizia assim, quando você estiver no meio de uma situação, clamando a mim, olha a tua volta, parece que nada está acontecendo, mas sou eu te guiando. Parece que a vida dos outros está em movimento e a tua está parada, mas não é assim que eu trabalho em você. E aquilo começou a ecoar dentro de mim e eu comecei a falar no ônibus para a amiga que estava do lado e falava, nossa, o Espírito Santo do Senhor está falando fortemente ao meu coração, que é assim que Deus trabalha na nossa vida, quando tudo parece estar parado, as coisas estão em movimento. E de repente eu olhei para cima e o cara que comandava a balsa, a cabine dele estava para a lateral. E ele não estava olhando para a direção que nós estávamos indo, ele estava olhando para o outro lado. E foi isso que o Senhor falou no meu coração. Deus, Ele não precisa estar olhando do mesmo lado que nós estamos para levar a gente para o lugar onde nós temos que chegar, para levar no propósito, para levar a terra que Ele prometeu, para levar a gente no tempo da promessa, para levar a gente para o milagre. A direção em que eu olho, em que você olha para a situação, é muito diferente da direção do Senhor. E nós às vezes estamos ocupados demais dando ouvido às vozes contrárias, as vozes que estão tentando impedir que a gente enxergue o que realmente Deus tem pra gente. E naquele momento eu entendi, né, que muitas das vezes a gente dá ouvidos às pessoas, às vozes, aos sentimentos que têm governado a nossa vida. E muitas das vezes, né, Deus, Ele permite que a gente ouça essas vozes, né? Ou que a gente dê ouvidos, porque Ele nos deu autoridade para que nós possamos repreender essas vozes de pessimismo. Acreditar é uma escolha. Se você escolheu acreditar na palavra, acreditar
acreditar na promessa que o Senhor fez para você, acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, é você e Deus. Escolha a promessa, escolha a direção, escolha a palavra, escolha acreditar. Porque a escolha só depende de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos tão cheios da palavra do Senhor, a gente recebe uma promessa e chega para contar para as outras pessoas. E eu conversando com uma amiga essa semana, foi exatamente isso que sobre isso que a gente estava falando. Que ela, numa roda de amigos, resolveu abrir a boca sobre a promessa que Deus tinha feito para ela e que ela estava aguardando pela promessa. E quando a gente fala isso para as pessoas que não creem, soa como loucura. As pessoas olham pra gente e dizem assim, meu Deus, é louca, é coisa de crente. E eu digo assim, crente até o diabo é. Porque ele crê na palavra e crê na promessa antes da gente. Por isso que ele faz de tudo para que a gente perca a promessa. Porque se tem alguém que crê naquilo que Deus prometeu pra gente, é ele, antes da gente. E aí as pessoas falam assim pra mim, então porque você é evangélica. Eu digo, evangélico é religião. E religião é homem buscando Deus. E eu digo sempre, eu sou cristã. Porque quando você é cristão, é Deus buscando o homem. E é isso que eu peço todos os dias, que o Senhor me use e me capacite dia mais. E quando Ele faz a promessa para nós somos tidos, nós acreditamos, a gente fica cheia do poder, cheia do Espírito Santo e cheia de felicidade. A gente permite que essa promessa venha tomar conta das nossas vidas. E muitas vezes a primeira coisa que a gente ouve é a voz contrária, para tentar tirar e arrancar da gente a alegria, a esperança da promessa. Porque é isso que as pessoas fazem, é isso que o inimigo faz, tentar roubar de você a esperança. Então você decide no que você quer acreditar. Nós não vamos colher frutos diferentes daquilo que nós pensamos. Se nós acreditamos que o Senhor vai fazer, nós teremos como resultado aquilo que o Senhor vai fazer. Basta nós escolhermos a voz que nós queremos ouvir. Nós vamos colher o fruto daquilo que nós queremos, daquilo que nós buscamos, daquilo que nós temos esperado, sabe? A multidão, ela nunca vai direcionar o plano de Deus para as nossas vidas. Então, não permita que a voz alheia, sabe, te desperte do propósito original do que o Senhor tem para você. E a voz do povo não é a voz de Deus. Então, cuidado com a voz com a qual você está dando ouvido. Sabe, se a voz da palavra é aquela que você acredita, você tem dúvida, abre a palavra, ela fala com você, a palavra é viva, mas não permita que a voz da multidão te desvie daquilo que Deus tem para você. Você escolhe no que você vai acreditar. E é isso que vai direcionar a tua vida. A vida é curta demais para buscar viver uma vida tão pequena, sabe? Nós temos uma vida muito curta. Não permita que ela seja pequena também. Nós temos um Deus grandioso e poderoso, capaz de fazer infinitamente mais por nós do que nós sequer podemos imaginar. Então escolha acreditar na palavra, naquilo que você está vendo, naquilo que você está clamando, naquilo que você está pedindo, naquilo que você está buscando. Alicerce na palavra. Acredite na palavra, acredite naquilo que você está ouvindo, sabe? Então acredite na voz do Senhor, não na voz da multidão, sabe? Muitas das vezes nós estamos ouvindo sussurros e não a voz do poder, e não a voz do Deus Todo-Poderoso. A gente ouve sussurrar, não vai dar certo, isso não é para você, sabe? Nós temos que escolher fazer uma faxina mental, sabe? Muitas das vezes a gente, quando vai limpar a casa, joga tudo que não presta fora, aquilo que não vai usar mais, aquilo que não vai servir, e é isso que a gente tem que fazer, eu e você. Muitas das vezes nós estamos sendo alimentados pelas nossas feridas, e elas têm falado mais alto nas nossas almas. E as nossas feridas, elas precisam ser cicatrizadas, porque senão a ferida apodrece. E se te apodrece, te leva à morte. Mata os seus sonhos, mata a tua existência, te leva à depressão, à opressão, à tristeza. A ferida cicatrizada, ela vira cicatriz. E cicatriz, quando você coloca a mão, ela não dói, mas fica lá a marca da tua vitória, que você passou pela situação e que você foi curada. Aquilo é a marca para você não esquecer quem você é, de onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. E
muitas vezes as cicatrizes são essenciais para mostrar quem vai ser eu e quem vai ser você. A diferença é que Deus olha pra gente e já vê a gente lá na frente. Ele acredita em quem nós somos antes de nós mesmos. E muitas das vezes nós estamos dando ouvido às vozes contrárias e não à voz do Senhor. Que Ele vem nos capacitar dia a dia para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você escolhe o que vai pensar, como se vai se alimentar das suas palavras. Os pensamentos, eles dominam os nossos sentimentos. Toda manhã eu oro para o Senhor, Senhor Pai Todo-Poderoso, domina os meus sentimentos, ó Deus, porque os meus sentimentos direcionam e dirigem os meus dias. Os meus sentimentos, eles muitas das vezes direcionam as minhas palavras, e palavras ao vento, palavras, nós mesmos lançamos palavras de maldição sobre as nossas vidas. Então vamos esquecer as vozes alheias a qual nós temos ouvido. Ouvir a voz do Senhor falando conosco, sabe? Joga fora seu passado, sabe? A gente precisa sair da zona de conforto e buscar um lugar de cura. Nós precisamos curar o nosso coração, curar as nossas feridas. A cicatriz, ela é igual vitória, sabe? Quando você olha para ela, você sabe que ela cicatrizou, que passou, que você perdoou, que você seguiu em frente. O nosso passado, as nossas feridas, as situações ruins, elas servem para edificar nossas vidas. Elas é quem determinam quem sou eu e quem é você. Nós escolhemos se nós vamos crescer com as circunstâncias contrárias às nossas vidas ou se nós vamos ser vítima dessa situação e ficar se lamentando. E quando eu penso nisso, eu lembro daquele homem que estava no tanque e Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? E ao invés de ele dizer assim para Jesus: sim, mestre, eu quero ser curado, ele começa a se lamentar dizendo que há tantos anos, há 30 e poucos anos ele está ali, que ninguém joga ele no tanque, que ninguém, ao invés de Deus, eu estou aqui, quero milagre, Senhor, eu tomo posse da tua palavra, quero milagre, quero ser curado, ele começa a se lamentar daquela situação. E muitas das vezes é assim, nós chegamos para dar uma palavra de conforto para alguém, essa pessoa sabe reclamar, ela não consegue olhar e ver o milagre diante dos olhos dela. É muito difícil quando a gente está vivendo situação contrária de olhar para uma situação diferente que não seja para o problema. A gente tem que tirar os olhos do problema e focar na direção do Senhor, porque é do alto que vem o nosso socorro. Por isso que eu amo aquele Salmos 121, que é: eleva meus olhos ao monte, de onde virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Senhor, meu socorro vem de ti, ele não vem de outro ser, ele não vem de outro Deus, além do Deus que criou o céu e a terra. Então nós devemos tirar os nossos olhos das circunstâncias que estão nos tirando fôlego, que estão nos tirando a paz, que estão nos tirando sono, que está nos entristecendo, que está tirando os nossos dias, porque nós deixamos de viver por conta das circunstâncias. Ai, Luciana, mas é muito fácil, você não sabe o que eu estou vivendo. Não, eu não sei o que você está vivendo. Mas seja qual for a circunstância que você está vivendo, ela vai ser motivo de você amanhã estar ensinando. Ela vai ser o motivo de amanhã você estar do lado de alguém, pegando na mão dessa pessoa e dizendo para ela: seja forte, porque eu passei por isso. Você vai conseguir, eu passei pela situação. O Senhor teve morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. E vida em abundância. E nós só sabemos lamentar pela situação. Nós temos que colocar as nossas feridas de lado. Bota ela para secar, para virar cicatriz. Que a cicatriz é a história. A cicatriz é a marca da tua vitória. Então perdoa hoje. E não perdoa porque você é bonzinho, porque você é boazinha. Perdoa porque perdoar te faz livre. E perdão libera, abre, né, a tua vida para que você receba as bênçãos do Senhor. Porque uma mesma fonte não jorra duas águas. O Senhor não vai botar bênção no lugar onde está jorrando maldição. Não amaldiçoe sua própria vida. Sabe, hoje em dia a gente está vivendo o fim dos tempos. E quando você abre os jornais, abre redes sociais, você conversa com as pessoas estão cada vez mais depressivas. E eu noto isso porque eu trabalho com pessoas o dia todo. As pessoas que estão na minha cadeira normalmente estão vivendo situações de terríveis angústia, opressão, de depressão.
ao desespero da opressão e da depressão. Porque quando nós olhamos para uma situação, nós não vemos com clareza aquilo que ela quer nos mostrar. Gente, mas assim como eu estava naquela balsa e olhava para uma direção e o maquinista que estava conduzindo a balsa olhava para o outro, aquilo me fez pensar que a visão que eu tenho do problema é muito diferente da que Deus tem. O Senhor, Ele está acima de todas as coisas, Ele tem visão periférica, Ele tem visão de 360 graus. E Ele pode me conduzir para o lugar que Ele achar que eu devo ir. E assim eu tenho que aceitar que Ele, como Ele sabe de todas as coisas e tem uma visão privilegiada sobre tudo, Ele me conduz para o caminho que Ele acha mais fácil, aquele que eu preciso aprender, aquele que faz história da minha vida, aquele que me leva para lugares onde eu preciso estar, que eu preciso viver. E foi nos dado o poder de repreender essa voz, quando ele diz aqui, ó, Isaías 54, 17, presta atenção comigo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. É você que tem que começar a dar ordem para essa situação sair da tua vida. Muitas das vezes nós estamos preocupados em procurar pastor, em procurar missionário, em procurar pessoas para orarem por nós. O Senhor deu essa autoridade para mim e deu para você também. E Ele diz aqui, toda ferramenta preparada, né, algumas traduções está forjada, né, contra ti não prosperará. Ele está dizendo isso para você, isso é uma promessa. Toda língua que se levantar contra ti, em outras traduções, toda voz que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Então sou eu e é você que tem que repreender essa situação. Nós temos que aprender diante da situação. Estou prostrada, estou com dor, estou com enfermidade, estou com uma situação financeira de difícil resolução, estou com uma situação, um relacionamento, estou com dificuldade em algumas áreas da vida que não vejo saída. É para mim e para você repreender e orar por essa situação. Nós temos que aprender a colocar as mãos nas nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, eu repreendo hoje todo o mal que está sendo lançado sobre a minha vida, que toda palavra contrária, toda voz, toda opressão, toda depressão, toda tristeza, toda enfermidade lançada sobre a minha vida caia por terra hoje, no nome santo do Senhor Jesus. O Senhor deu autoridade para mim e deu autoridade para você. Não é preciso que você recorra a presbíteros de igreja, a pastores. Nós temos que aprender a falar e a proferir as palavras do Senhor para as nossas vidas. Então é essa voz que nós temos que ouvir e pôr para fora. Tá? E ele diz assim que tu a condenarás. Ele não diz assim, saia e peça para alguém repreender isso. Não, ele deu autoridade para mim e para você. Foi nos dado poder para calar todas as vozes contrárias que não seja a voz do Senhor. Então, tudo aquilo que se levantar contra as nossas vidas, nós devemos repreender. Sabe? Então nós estamos sendo bombardeados hoje pelo desânimo, pelo medo, pela depressão, por problema de saúde, por falta de energia, pela angústia. E eu duvido que você que está ouvindo essa palavra não esteja sendo bombardeada por algum desses sentimentos, por alguma dessas coisas. Então eu convido você a orar por essa situação. E muitas vezes, às vezes eu também me sinto fraca, às vezes eu ouço meus amigos dizer assim, eu não consigo orar, e muitas vezes isso acontece. Já começa repreendendo, Senhor, eu entrego a minha mente, eu entrego o meu coração, mantenha a minha mente cativa a Ti, o meu coração, o meu falar, o meu enxergar, o meu ouvir, que meus ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz, tira a cegueira espiritual da minha vista, tira tudo aquilo que me impede de falar contigo. Muitas vezes nós temos facilidade em falar com as pessoas, em falar do nosso problema e não temos facilidade de falar para o nosso problema. E é isso que tem acontecido. Nós precisamos aprender a ficar com a voz de Deus, ao Deus que fez todas as promessas para nós. Sabe, quando você vê Elias, Jeremias, Davi, você nota que todos eles passaram por um período de depressão, de opressão, de tristeza, das vozes contrárias, né? De ter que esperar pela promessa do Senhor. E mesmo quando tudo dizia que não,
tua mente, no teu coração, dentro da sua casa, dentro do teu trabalho. Deus te deu autoridade para tudo isso. E é você que tem que aprender a abrir a tua boca para colocar em prática tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que o Senhor tem falado contigo. O Senhor, Ele dá força para o teu povo. Repete, o Senhor dá força para o teu povo. Isso está na palavra. O Senhor dá força para o teu povo. Deixa a palavra entrar. Abre a Bíblia. Ai, mas é difícil entender. Vai lá, pega um versículo, medita naquele versículo, sabe? Repreenda sobre a tua cabeça. Repreenda, Senhor. O Senhor me deu autoridade para pisar na cabeça de cobra, de serpente. O Senhor me deu autoridade. O Senhor nos fez imagem e semelhança. O Senhor Jesus nos deu essa autoridade através do seu santo e poderoso Espírito que habita em nós. Então sai desânimo, sai opressão, sai tristeza. Não basta saber sobre a palavra, tem que fazer, gente, tem que pôr em prática. Uma coisa é você saber, mas eu sei orar, eu sei repreender. Então faça. A diferença da pessoa bem-sucedida para aquela que está estagnada, as duas sabiam fazer, mas só uma fez. Então faça, saia da zona de conforto, começa a profetizar sobre a tua vida. Nenhuma arma prevalecerá contra ti, nada, nenhuma situação, nenhuma obra maligna, nenhuma oração contrária, nada prevalecerá contra ti se você repreender isso tudo. Então hoje eu convido a você a orar comigo e a repreender essas vozes que têm tomado conta da minha vida e da tua, essas vozes que têm tentado paralisar as promessas do Senhor em nossas vidas, essas vozes que têm dominado a nossa mente, o nosso coração e muitas das vezes têm nos paralisado, porque o medo paralisa. Então que o Senhor venha hoje trabalhar na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, nos nossos sentimentos e venha tirar essa opressão, a depressão, a tristeza que tem tirado a vida de tanta gente, tanto a vida física como os nossos sonhos, né? Os nossos desejos, e que às vezes nos sentimos vazias, né? E nós precisamos de coisas para preencher tudo isso que tem faltado em nós. Então eu convido você a orar comigo e que o Senhor te abençoe grandemente. Pai querido, Deus poderoso, Senhor, eu repreendo hoje toda voz contrária que nós temos ouvido, ó Deus. Eu repreendo hoje, Pai, toda obra contrária, toda oração contrária lançada sobre a minha vida e sobre a vida do Teu povo, Pai. Que as nossas vidas estejam nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha acampar os Teus anjos ao redor das nossas casas, das nossas empresas, dos nossos negócios, do nosso trabalho, nos nossos lares, na nossa família, para aqueles com os quais nós temos orado, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Visite os enfermos, ó Deus Pai, que eles ouçam a voz da cura, que eles venham ouvir a sua santa e potente voz, ó Deus. Que o Senhor venha derramar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, para que nós sejamos curados, ó Deus, pelo sangue carmesim. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, porque o Senhor deu seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Pai, obrigado por sermos chamados de filhos e filhas. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho para com as nossas vidas. Obrigada pela autoridade que o Senhor nos deu. Pai querido, obrigada pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos dá vida, Senhor, e que nos dá ânimo. Pai, tira de nós a tristeza, a depressão, a opressão, tudo aquilo, Pai, que tem sentido contrário nas nossas vidas, ó Deus. Pai, que nós voltamos a sonhar, Pai querido, que nós venhamos a prosperar, ó Deus, que toda arma forjada contra nós não venha prosperar, assim como diz na Tua palavra. Assim como também diz na Sua palavra em Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, nós estamos à sombra das Tuas asas, debaixo das Tuas potentes mãos e pedimos, ó Deus, para que Tu estendas, Pai, as Tuas potentes mãos sobre as nossas vidas e venha nos guardar contra toda seta maligna, toda cilada do maligno, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem se levantado dentro de nós e fora de nós, tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar nas nossas mentes, na nossa família, no nosso coração, Senhor, que tudo venha cair por terra no nome santo do Senhor Jesus. E eu peço para que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. E vocês fiquem na paz do Senhor, amém?
tenha uma semana abençoada e toda vez que a angústia, a tristeza, a opressão, essa voz contrária vier sobre ti, repreenda. Repreenda porque o Senhor te deu autoridade e deu para mim e deu para você. Um beijo e fica na paz.